Olá, meus amados. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Então vamos à mensagem de hoje. Chamados segundo o propósito de Deus. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus está no controle e operando em nosso favor, mesmo que as circunstâncias aparentemente provam o contrário. Deus opera sobre todas as coisas, até mesmo nas aflições que enfrentamos. Ele move sobre todos os acontecimentos, pois sua soberania e poder estão sobre todas as coisas e em todas as pessoas. Todas as coisas incluem também as coisas ruins, pois mesmo parecendo estranho, tudo que acontece no decorrer da nossa existência, quer seja bom ou mal, irá cooperar para o nosso bem, se é que amamos ao Senhor. Será que você consegue pensar na trajetória de sua vida? Desde sua infância, a tua família, teus parentes, seus amigos, as escolas onde estudou, tudo que aprendeu, as habilidades, as dificuldades, as doenças, suas lutas, suas conquistas, tudo aquilo que você alcançou e os momentos de alegrias e de tristezas. Por fim, tudo isso contribuiu para o seu bem, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não deseja o mal nem o sofrimento para ninguém. Pelo contrário, Ele sempre quer o melhor para cada um dos seus filhos. Portanto, devemos permanecer no seu amor. Amar a Deus é distinto de meramente ter estima por Ele ou pela sua causa. Quando amamos a Deus, nos entregamos a Ele em obediência, renúncia, comunhão e intimidade. Aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas foram chamados por Ele. Eles receberam o convite da graça, sendo assim justificados, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esses são capazes de amar porque foram amados primeiramente por Deus. Amam por causa do amor de Deus revelado em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, foram chamados segundo o seu propósito. Eles fazem parte desse propósito supremo, o qual Deus, como soberano, controla todas as coisas para cumprir o seu propósito maior. Portanto, precisamos entender que a vontade de Deus não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas daquilo que nos causa o sofrimento. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado e das suas consequências eternas. Por mais que imaginemos que uma pessoa perversa é pior do que nós, entretanto, a palavra de Deus nos mostra que todos somos imperfeitos e injustos, merecedores do castigo e da condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Perante Deus, somos todos pecadores e indignos. Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita às consequências do mal que cometem. Assim, as pessoas perversas e as que se acham bondosas vão sofrer da mesma forma as consequências do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Para todo pecado haverá consequências em justa medida. Cada um colherá o que plantou. Apesar disso, Deus é misericordioso e estendeu a sua graça sobre a humanidade e convida os homens para a salvação. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem aceita o convite da graça e se arrepende dos seus pecados, passa a receber por meio do sacrifício de Cristo o perdão e a maior de todas as bênçãos, a salvação eterna
juntamente com todas as promessas que há em Cristo. Entretanto, muitos decidem viver e morrer em seus pecados. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 6 e 8. Essas pessoas que se inclinam para as obras da carne estão reprovadas por Deus e logo são inimigos dele. Mesmo conhecendo a Deus e sendo alertados pelas suas próprias consciências sobre o que é certo e errado, decidiram viver independentes do Senhor. Logo se tornaram indesculpáveis e serão punidos eternamente por causa de seus pecados. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Deus deseja que seus filhos permaneçam firmes em Cristo, confiando na sua graça e vivendo contente não somente nos momentos bons, mas também em tempos de sofrimento. Quando os chamados por Deus, segundo o seu propósito, vivem assim, testemunham ao mundo que a maior bênção não é a ausência de sofrimento, mas a de permanecer com Cristo em seus corações e andar como ele andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos às mesmas fraquezas e dificuldades. Portanto, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus precisam permanecer firmes, aguardando o dia do arrebatamento. Mas até que esse grande dia não ocorra, estaremos sujeitos a danos, doenças, adversidades, tragédias e aflições. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele te chamou segundo o seu propósito e te dará graça para cumpri-lo. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus soberano, Pai misericordioso, obrigado por nos chamar segundo os teus propósitos. Portanto, Senhor, dar-nos graças para cumprirmos independente das circunstâncias. Ó Espírito Santo, derrama tuas bênçãos sobre o teu povo e prospera os nossos caminhos. É o que te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.